Infiltrado, sim, seria André Mendonça um infiltrado do bolsonarismo dentro da estrutura do Supremo Tribunal Federal? Essa é a suspeita de ministros. Ministros do STF acham que André Mendonça age de forma estratégica para defender os interesses do bolsonarismo dentro da estrutura da Suprema Corte Brasileira. Olha, convenhamos, talvez esse seja aquilo que eu interpreto da composição de Cazuza um segredo de liquidificador. Por quê? Aquele segredo que todo mundo sabe. Eu acho que segredo de liquidificador é aquilo, né? Quando liga o liquidificador na casa, todo mundo sabe que ligou. Eu acho que André Mendonça agir a serviço do bolsonarismo para desacelerar o julgamento dos atos golpistas, pedindo para que o plenário se reúna fisicamente para avaliar os casos de 8 de janeiro, sim, ele age a favor do bolsonarismo. O terrivelmente evangélico agindo em prol de Bolsonaro. Não é exatamente uma novidade, né? Jair Bolsonaro nunca teve pudor nenhum de falar que ele tinha 20%, arredondando ali, né? São 11 ministros, mas ele teria os votos de André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Eles, de fato, tradicionalmente, quando a gente observa aí o histórico de seus votos, eles se posicionam de acordo com os interesses do bolsonarismo. Isso é inegável. Agora, por que os ministros colocam André Mendonça com destaque nessa história de ser um agente infiltrado a serviço do bolsonarismo dentro do STF? Ele pediu para levar a plenário o julgamento de 2 réus pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Claro que, ao levar presencialmente para o plenário físico, você dá oportunidade de palco para a defesa dos réus desfilarem todo aquele proselitismo político que a gente viu naquele primeiro caso, os primeiros casos lá, das primeiras condenações, que ali se estabeleceu o paradigma, o norte, para aqueles mais de 1.000 que serão julgados no Supremo Tribunal Federal pelo atentado à democracia do dia 8 de janeiro. Então, a partir do momento ali se estabelecendo os marcos, o norte, mais ou menos de dosimetria de pena, e o que estava sendo avaliado, imaginou-se que o plenário virtual poderia, e claro que pode, dar mais celeridade a todo o processo de condenação daquela canalha, daqueles canalhas que tentaram derrubar a democracia brasileira. Contudo, André Mendonça parece que jogou água nesse chope. Não impedindo a condenação, ele não tem força para isso, mas para cadenciar o jogo, protelar julgamento, sim, ele tem. O julgamento desses e mais 3 réus, ou seja, 5 réus, estava acontecendo no plenário virtual, no sistema. Teria que ter sido concluído até a 11h59, ou seja, até o final do dia de ontem, segunda-feira. No domingo, já tem maioria para condenação, inclusive, já não tem nem como escapar disso. Mas antes do prazo terminar, ontem, no dia 2, André Mendonça pediu para que o julgamento fosse transferido para o plenário físico. Agora, com esse pedido de destaque, os ministros terão que reapresentar presencialmente os votos nos 2 casos, ou seja, aquela votação que já se conhece, pois já aconteceu no plenário virtual, terá que ser feita novamente ali na questão presencial. O blog da André Sadi, no G1, uma jornalista excepcional, que você não acompanha o trabalho dela, é um puta vacilo, deveria acompanhar, porque ela realmente é uma referência, é um paradigma na cobertura da política brasileira hoje. Ela ouviu 3 ministros do STF na condição de anonimato que avaliaram que a decisão do André Mendonça é uma tentativa de marcar uma posição e dar uma resposta ao bolsonarismo, que teme a conclusão dos julgamentos dos acusados, que teme que a conclusão dos julgamentos dos acusados leve a corte a se debruçar sobre os autores intelectuais da tentativa do golpe de 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas. É serviço, porque na verdade estão vendo nisso o desdobramento que é o fim da história. Está faltando alguém, disse ao blog da Andréa Sadi um ministro da STF. Estão pedindo mais tempo. Ele evita acelerar o julgamento e o desfecho. Outro integrante do Supremo disse a Sadi que é praticamente impossível que a mudança do julgamento para o plenário físico leve algum ministro a mudar seu voto. Ou seja, já se sabe o resultado, já é condenação. Só que ele quer o espetáculo, ele quer a possibilidade da defesa fazer aquele proselitismo, dele se colocar como um agente de defesa dos golpistas bolsonaristas e, claro, de dar biscoito, né? De dar biscoito para a súcia e, principalmente, para aquele inelegível. Sim, seu chefe. Sim,
Veja você, o atual, ainda chefe de André Mendonça, Jair Messias Bolsonaro. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, terça-feira, dia 3 de outubro de 2023. Eu começo com toda a humildade do mundo, convidando você que pinta pela primeira vez aqui no canal, você que caiu por aqui de paraquedas, meu filho e minha filha. Me deu o prazer, a honra de contar com sua nobre companhia. Por favor, inscreva-se agora aqui no canal. Sim, inscreva-se agora aqui no canal, clique no sininho, ative as notificações. É desse jeito, é dessa forma que o YouTube lhe avisa quando pinta vídeo novo por aqui. Pinta muito vídeo novo por aqui. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? É muito barato, meu filho. Por favor, clube de membros na fita, clube de membros, meu filho, clube de membros, minha filha. Ou é muito pouco para você, e representa muito para mim. R$ 3. R$ 1, R$ 2, R$ 3. Você me ajuda a manter o trampo rolando por aqui, redondinho do jeito que tem que ser. Sempre peço para que você apoie, patrocine não, apoie e gaste seu suado dinheiro nas empresas que patrocinam o jornalismo independente desenvolvido aqui no YouTube. Você é empresário? Converse com as pessoas espertas, anuncia aqui no jornalismo independente do YouTube, manda um e-mail, vamos alinhar esse astral. O vídeo de hoje é patrocinado pela Interset Tecnologia. A Interset, minha filha, meu filho, é inteligência artificial a serviço, a inteligência artificial e soluções de ponta a serviço do seu negócio. Você vai melhorar sua lucratividade com a inteligência artificial, beleza? O recado da Interset está lá no final. Deixa-me voltar aqui nessa questão para você compreender como é que funciona o julgamento do Supremo Tribunal Federal físico e o virtual. Tem uma matéria que eu colei aqui, além da matéria da Sadia, que você tem lá no início do vídeo, matéria escrita, publicada na Folha de São Paulo, escrita pela Ângela Pinho, publicada em 8 de julho, ou seja, estamos falando o julho, 3 meses atrás. Naquele contexto, os julgamentos online representavam 99,5% das decisões colegiadas, ou seja, o grosso do trabalho do Supremo é feito de forma virtual. Esse processo foi acelerado durante a pandemia e se manteve depois que as coisas se restabeleceram após a crise de Covid-19. Em 2007, que o Supremo colocou essa possibilidade da análise virtual para decidir casos de repercussão geral, a partir de 2007. 3 anos depois, 2010, foi liberado o uso do plenário virtual também para o mérito desses processos de repercussão geral. 2016 permitiu-se que o julgamento online de agravos internos e embargos de declaração. Em 2019, ou seja, com a consolidação daquilo que teve autorização em 2007, 81,9% das decisões colegiadas eram dadas em ambiente virtual. Ou seja, 2019, um mundo pré-pandemia. Com a emergência da pandemia de Covid-19, a modalidade deu um salto, pois qualquer tipo de ação pôde ser julgada a partir do plenário virtual devido às medidas de isolamento necessárias naquele contexto em que vivemos. Com isso, em julho de 2023, 99,5% das decisões colegiadas, elas são feitas no ambiente virtual. O que isso muda? O que isso põe de diferença? Celeridade. A carga, o acúmulo de processos decaiu a partir disso. Veja você que em 2016 atingimos o ápice de acúmulo de processos no judiciário, o acervo processual do STF. 57.995 processos aguardavam julgamentos no STF. Hoje, julho de 2020, final de 2022, que só se fecha no ano. Ou seja, não tem dados de 2023 ainda. Em 2022, isso fechou em 22.257. Veja você, caiu em 2016 de 58 mil para arredondar, porque 57.995, 58 mil processos, caiu para 22.200 processos em 2022. Por que isso aconteceu? Celeridade, por conta do julgamento virtual. E como é que funciona o julgamento virtual? Não é aquilo que se chama uma reunião, um plenário virtual não é assíncrono, ou seja, eles não estão todos juntos, não é tipo um Meet no Zoom ou no Google Meet, que você junta todo mundo ao mesmo tempo para decidir. Não é uma reunião online. A dinâmica é outra. O relator libera o caso, aí quando o relator libera o caso, advogados e procuradores têm até 48 horas antes do início virtual para mandar seu arquivo com a sustentação oral, ou seja, o cara vai gravar um vídeo lá fazendo a sustentação oral, certo?
O relator publica no sistema o seu relatório e o seu voto, e a partir daí, os demais magistrados têm 6 dias úteis para inserirem seus votos no sistema, certo? Qualquer ministro tem o direito de fazer o que André Mendonça fez no caso dos golpistas, que é pedir para que o caso seja levado ao plenário físico. Isso ocorre quando ele entende haver necessidade de uma maior discussão, aprofundamento. Gente, na verdade, é a necessidade de dar um recado público, de ter a imagem do magistrado se posicionando sobre aquele tema. Por quê? Porque o voto está dado, a posição está dada no plenário virtual. A gente sabe o que o ministro pensou. E isso é muito mais um recado na perspectiva midiática e dos cortes das redes sociais, de aparecer na TV Justiça, ou seja, nessa preocupação com a esfera pública do que, de fato, com o caso em si. Quando os ministros querem dar recados e que a imagem deles fique marcada nesse recado, eles apelam ao plenário físico. O que André Mendonça fez foi justamente isso. Ele quer dar o seu recado olhando na cara do bolsonarismo. Sim, por isso que os outros ministros acham que ele é um agente infiltrado do bolsonarismo no Supremo Tribunal Federal, tentando passar pano ou, ao menos, amaciar para aqueles golpistas do 8 de janeiro. Então, você já tem uma dinâmica que funciona muito bem no plenário virtual. Tem problemas? Claro que tem. Isso diminui, em certo sentido, a transparência. Por quê? Porque você fica. É mais difícil você acompanhar quando você tem a imagem do ministro ali, sei lá, de qualquer um deles. Não vou citar o nome. Oh, bati aqui no trem. Desculpa. Você não vê a imagem dele ali, você sabe, você vai buscar como votou, você tem o texto lá, o voto, tal, não sei o quê, mas você não tem a imagem. E hoje o mundo é muito de imagem, né? Você, por exemplo, não teria paciência de ler tudo isso que eu preparei aqui para esse vídeo, numa longa reportagem, você está assistindo esse vídeo. Por quê? Porque o mundo hoje é do visual. Então, existe esse problema. Contudo, você agiu da celeridade e você diminui a espetacularização do judiciário, algo que você sabe que eu sou um crítico. Você que me acompanha aqui mais tempo sabe que eu sou um crítico da espetacularização do judiciário. Então a gente tem que balancear. O ponto positivo, o ponto negativo, melhor de um jeito, melhor do outro, mas o fato é que André Mendonça escolheu dar o seu recado de forma física, presencial. Ele é a última esperança do golpismo, mas não vai dar não, cara. A condenação virá e as investigações seguem para chegar naqueles que financiaram, nos que incentivaram e naqueles que formularam, os mentores intelectuais da tentativa de golpe. Olha, é sem anistia, vocês não vão escapar não, viu? Quero saber sua opinião. André Mendonça infiltrado do bolsonarismo no STF? Por favor, comentário aqui embaixo. Diga-me o que você acha, diga-me o que você pensa. Chegou até aqui, like esperto, like maroto, like que fortalece, like que faz o vídeo chegar mais longe. Chegou até aqui porque você gostou, velho. Deixa o like. Sem dó, meu filho. Dedo no joinha, por favor. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? É muito mole, é muito barato. Clube de membros, que eu já falei lá atrás. Deu valeu essa gorjetinha aqui embaixo. Pei! Gorjetinha na via, gorjetinha na fita e tem um Pix. O Pix é pablocossa@gmail.com. Pix. Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado e youtuber brasileiro, meu filho. Rapaziada, uma ótima terça-feira. Fique agora com o recado da Interset Tecnologia. Eu termino com o clássico. É nóis. Eu quero apresentar hoje para você a Interset Tecnologia, que é uma empresa fundada em 2010, cujo foco é fornecer soluções avançadas para otimizar processos, aumentar a eficiência e agregar valor para você, cliente. É inteligência artificial para melhorar o seu negócio, meu filho. Por exemplo, para quem é do agro, a empresa oferece soluções para otimizar o trabalho, aumentar a produtividade, diminuir perdas e garantir maior lucratividade. A mesma coisa vale para quem mexe com maquinário pesado, que demanda muita energia elétrica. A Interset cria a solução tecnológica perfeita com cálculos precisos para dimensionamento e análise, garantindo projetos seguros e eficientes para você. Os caras também prestam serviços em TI com profissionais qualificados que fornecem suporte técnico, dão consultoria e desenvolvem sistemas personalizados para você. E o principal, se liga, a Interset desenvolve inteligência artificial para o seu negócio. Vamos supor que você trabalhe em uma indústria e não tem a menor ideia de qual é a vida útil de cada peça do maquinário, por exemplo.
Se algo ali pifa, você tem um problemaço em mãos, tem que parar tudo, é um baita prejuízo e tudo mais. Pois é, a Intercept pode criar um mecanismo de inteligência artificial para monitorar o desgaste do equipamento para uma manutenção mais precisa, sem desperdício de vida útil e também diminuindo as chances de interrupção do processo industrial. Olha só que vantagem! Os contatos dos caras estão listados aqui embaixo. Peça um orçamento e confira. Intercept Tecnologia é inteligência artificial e soluções de ponta para o seu negócio, minha filha.